87fm.com.br. Canal 97 da Tech Cable. facebook.com/rádio 87,7 FM. Encerrando geração de apoio cultural. A seguir, programa transmitido em multiplataformas: rádio, Facebook, site e canal 97 da Tech Cable. Programa Nossa Saúde, um bate-papo aberto e sério sobre saúde e bem-estar. Informações, entrevistas, dicas sobre saúde e muito mais. Programa Nossa Saúde. A apresentação, Leonardo Reis. Agora, no seu rádio. Bom dia! Começa o dia desejando para você muita saúde. São 9h27. Hoje, dia 17 de junho de 2021. Você sintonizado aqui no 87.7 Nossa FM. Eu sou Leonardo Reis. Está no ar mais um programa Nossa Saúde. Um bate-papo aberto e sério sobre saúde e bem-estar. Dia 17, né? Dia 15, 2 dias atrás, a gente teve uma celebração muito importante no mundo. É o Dia Mundial de conscientização sobre a violência da pessoa idosa, contra a pessoa idosa. Essa data tem que ser lembrada, e não só como uma data, né, de celebração ou comemorativa, de conscientização, mas tem que ser realmente de conscientização e de ação, né, porque muito se ouve falar da violência contra o idoso, principalmente agora em tempos de pandemia. Isso aumentou bastante e é uma preocupação que todos nós temos que ter. Então, hoje o assunto é esse. Tá bom? A gente vai falar sobre a violência contra a pessoa idosa. E para conversar com a gente, eu tenho um convidado aqui muito especial. Ele é fisioterapeuta, mestre em saúde e tecnologia hospitalar, também especialista em gestão da saúde pública, especialista em gestão e organização pública de saúde, pós-graduado em anatomia humana e biomecânica e também professor da Faculdade Univertics, fisioterapeuta do município de Três Rios e profissional da saúde da Polícia Militar, com esse vasto currículo, conhecido com o singelo nome de Juarez da Saúde. Juarez de Souza, muito obrigado. Bom dia, bem-vindo de volta ao nosso programa. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Deco. Bom dia aos nossos ouvintes. É sempre muito bom estar com vocês aqui. A saudade também de retornar a esse espaço que vocês sempre nos permitem. Isso é a gente poder falar um pouco daquilo que a gente gosta, né, e fazer a promoção da saúde, a educação em saúde através das ondas do rádio. Exato. Né? Isso que é muito importante. E a gente quer também já começar o programa agradecendo a Crefito 2, né, que você é membro da Crefito, e foi ela, inclusive, que sugeriu essa pauta para a gente. Obrigado aí ao Vitor, nosso assessor de comunicação, o presidente, a toda a diretoria da Crefito da nossa região aqui, que é o Conselho Regional de Fisioterapia. Muito obrigado, e a gente continua com essa parceria. Contem sempre com o programa Nossa Saúde. Quero dar um bom dia também para Deco Luiz, nosso garoto prodígio. Tem que ser assim a abertura? Tem que ser, Deco. É porque você é um cara especial. Bom dia, Léo. Depois a gente conversa. Bom dia, Juarez. Bom dia você de casa que acompanha o programa Nossa Saúde. Estamos chegando nesta... Hoje é que dia? Quinta-feira? Quinta-feira, 17 de junho de 2021, você é o nosso convidado todo especial a fazer parte do nosso programa de hoje. Você pode participar pelo Facebook. Como é que faz? É só entrar ali no chat da transmissão ao vivo, no Facebook da Nossa FM 87. É só colocar lá, Facebook/Rádio 87.7 FM. Localiza o nosso programa e no chat ali da transmissão você pode fazer a sua participação. Pode fazer perguntas, seus comentários, aquele bom dia gostoso de sempre que a gente recebe, né? A gente nem gosta, né, quando chama a gente de menino. Chamou a gente de menino, a gente ganha o nosso dia. A gente tem o WhatsApp também, para quem não está acompanhando pelo Facebook, 2252-4705, lembrando que o DDD é 24 2252-4705. Tem um tempinho que quer ligar também pode. O 24 DDD 2030-4461, esse é o novo telefone, inclusive, aqui da rádio. Se você ainda não tem agendado, anota aí, 24 2030 4461. Programa Nossa Saúde. Programa Nossa Saúde. Apresentação Leonardo Reis.
Juarez, primeiro, né, eu queria muito agradecer você também pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. A gente até tentou agendar essa data para o dia 15, né, mas não foi possível, que é exatamente o dia que celebra essa conscientização contra a violência, de violência contra a pessoa idosa, contra o idoso. Infelizmente, é mais comum do que a gente imagina, né, Juarez? Primeiramente, Léo, é importante a gente saber que hoje todo o trabalho tem que estar voltado a esse público, porque o envelhecimento populacional mundial é um problema social, de saúde, econômico e de todas as áreas. A gente observa, né, as projeções, o quanto o envelhecimento para 2060 terá. Exatamente. Então, esse aumento compromete tanto a produtividade de uma nação, a força de trabalho, assim como também necessita de todo um aparato, um aparelho social para que possa dar amparo a esse público. E eu costumo dizer, às vezes, Léo, que às vezes as pessoas não se atentam para o idoso no sentido de que ele pensa que um dia ele não vai ficar idoso. Exato. Né? E quem não quer morrer, envelhecer irá, até que invente qualquer outra fórmula aí que possa evitar que você perdure por muito mais tempo a juventude. O que não é o caso ainda. Não sei se nós teremos ainda a possibilidade de ter esse benefício dela. A ciência já mostrou que a gente pode chegar a envelhecer em torno de 160, 180 anos. Já está comprovado que o nosso organismo chega até isso, claro, dependendo de ambiente, saúde, alimentação e etc. Mas capaz de chegar de envelhecer mais, a gente já é. Exatamente. Né? E provado cientificamente. E a tendência é essa, né? Quanto o tempo vai passando, essas novas gerações agora, a tendência é de ficarem mais idosos do que a faixa etária que a gente tinha antes. Com certeza, né? A gente já evoluiu muito, se a gente comparar lá na década de 40, né? A expectativa de vida era de 45 anos, 50 anos. Já agora a gente está batendo em torno de 76,7 anos. E não é difícil achar alguns centenários, né? O que já tem a perca registrada, né? Porque isso a gente faz projeções. Uhum. Então, a projeção agora é que, com a pandemia, essa geração já perca aí 2 anos. Né? Então, já caiu para 74,8. Então, assim, a gente tem que estar atento. O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional tem trabalhado muito, né, em relação a esse processo interno, tem feito chegar até os profissionais esse sentimento, tem feito parcerias com o Ministério Público para que possa, através do Conselho, através de uma qualificação dentro das categorias de fisioterapia e terapia ocupacional, possa cada vez mais atuar nesse processo, principalmente no combate à violência à pessoa idosa e, principalmente, né, melhorar a qualidade de atendimento a esse público, que é crescente, né, e a gente precisa estar atento. E hoje, Léo, o que a gente vê é idoso cuidando de idoso. É verdade. Né? Muitos casos de pessoas idosas que já aposentaram e vão ser cuidadores de idosos. É verdade. Ô, Juarez, antes da gente... até eu quero saber muito sobre essa atuação do fisioterapeuta dentro desse cenário de violência contra o idoso, como que ele pode atuar. Mas antes de falar disso, essa data, dia 15 de junho, como é que surgiu essa data e qual a importância dela? Então, esse é um problema mundial, né? Então, o que a gente vê é que teve a Organização Internacional de Defesa à Pessoa Idosa, ela estabeleceu de 2006 para cá, então é bem recente, tem 15 anos, né? Que Foi iniciativa da ONU, né? E em 2011 houve o reconhecimento da ONU. Então é muito recente para a gente... o problema é antigo, mas o problema é antigo, recente. mas assim, a conscientização ainda depende muito dessa percepção da pessoa, do quanto que é importante a gente estar trabalhando nesse processo. Porque aí, Léo, a violência não é só a violência física, que normalmente as pessoas pensam nisso. Quando se pensa em violência... fala violência contra o idoso. Pensa no idoso apanhando, naqueles vídeos que vazam na internet de vez em quando de câmeras
escondidas dentro de um apartamento quando alguém desconfia que o cuidador, né, não está fazendo o seu trabalho direito e acaba sendo violento contra o idoso. Então a gente logo pensa nisso. Fala violência contra o idoso, você pensa em violência física, mas vai muito além disso, né? Muito além. E quando chega a esse ponto, várias outras violências já aconteceram. Exato, é verdade. Seja do abandono, seja da negligência, seja da psicológica, seja da financeira, seja da sexual. Então, assim, todas essas dimensões são tratadas como violência. Aliás, eu trouxe aqui a definição, né, sobre a violência contra o idoso pela Organização Mundial de Saúde, que ela diz o seguinte, que é um ato único, repetido, ou a falta de ação apropriada ocorrendo em qualquer relacionamento em que exista uma expectativa de confiança que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa. Ou seja, você vê que a expectativa de confiança reconhece, né, nesse tom, nessa expressão, a vulnerabilidade desse sujeito idoso, né, que quando a gente fala do idoso, a nossa Organização Mundial da Saúde, ela estabelece que o idoso é a pessoa a partir de 60 anos. Né? Então, a partir de 60 anos, essa pessoa idosa, qualquer relação que ela tiver, que tiver uma expectativa de confiança, seja dentro dos membros familiares, seja comercial, qualquer tipo de relação, ela pode estar vulnerável a sofrer qualquer tipo de violência, que são as naturezas da violência, né? Como eu já falei aqui, a física, a psicológica, a sexual, a financeira, o abandono e a negligência. Isso é interessante a gente falar do abandono da negligência, porque não é só uma ação violenta contra o idoso, seja ela psicológica, física, mas também a falta de ação. Deixar aquele idoso abandonado, não cuidar, né, deixá-lo sem remédio, sem alimentação, tudo isso é caracterizado como violência. E são as mais recorrentes: a negligência, o abandono e a física. São as 3 tipos de violências mais recorrentes contra o idoso. Então, assim, se a gente pensar bem, Léo, a negligência e o abandono, a física, a psicológica, ela está como um guarda-chuva de uma dessas duas aí. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, porque o abandono, a gente vê hoje, pela ocupação da população, e isso é importante, os homens públicos, né, têm que estar pensando em políticas públicas por conta disso. Hoje a mulher está no ambiente de trabalho, o homem, né, continua. E o que tinha-se antes era a pessoa ter vários filhos, e às vezes um desses filhos, normalmente a mulher, que era, né, a cuidadora de todos os demais e daqueles entes que se envelheciam. Mas hoje mudou esse perfil, né, e o comportamento familiar. Então, o que o Estado tem que fazer? Tem que começar a prospectar projetos, políticas públicas que possam amparar esse idoso. Inclusive, né, eu já penso isso há algum tempo, Léo, parece que eu já até comentei isso aqui, que daqui a um tempo a gente vai deixar de fazer menos creches e fazer mais creches adultos, né, para idosos. Sim. Porque é esse perfil que a gente vai ter aí. Né? Inclusive, então, comercialmente, Juarez, eu já vi muita gente se movimentando com casas de encontro de idosos, onde eles vão para lá, se relacionam, conversam, bate-papo, carteado e etc. São centros onde os familiares pagam uma mensalidade para o idoso ter acesso, como se fosse um clube, né, para o idoso. Não chega a ser um dormitório, mas é um centro onde as pessoas... E as pessoas já estão vendo isso como um mercado, né, dessa necessidade que as famílias hoje têm. Realmente o idoso fica sozinho em casa. Exatamente. Nesse caso, né, de uma casa que você citou aqui, seria privada. Sim. Mas e aquele que não pode pagar e tem seu idoso, precisa trabalhar, precisa prover? E aqui em Três Rios a gente dá graças a um trabalho estabelecido no governo na época do prefeito Vinícius Fará, o secretário de Saúde, Dr. William Machado, que defende muitas causas da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Na época estabeleceu aqui o Centro-Dia. Inclusive o conselho do idoso aqui é junto com o deficiente físico. Isso. Então, assim, não, acho que é separado. Eu não lembro que depois teve uma nova reconfiguração. Mas já foi em algum momento junto. Então, assim, então é importante que esses centros-dia
sejam ampliados para exatamente dar essa possibilidade. Não que seja que tenha característica diferente. Tem as instituições de longa permanência, né, que institucionaliza a pessoa e ele é um internato, digamos assim. E tem esses centros dias que a família precisa trabalhar, ao final do dia está, né, com o idoso, após a jornada aquela de história trabalho. Mesmo que você falou da creche, né? Exatamente. É a creche do adulto. Do adulto. E o conselho, o CREFITO 2, né, o nosso Conselho Regional do Estado do Rio de Janeiro, que abrange os 92 municípios, ele trabalha muito com isso, né? É um trabalho que não se existia também. Você vê que é tudo muito recente, né? De 2011 para cá, o reconhecimento. E o nosso conselho, essa nova gestão, presidida pelo nosso presidente William Raio. Inclusive, um grande abraço para o presidente William. Nosso conselho. Né? Agradecer também aqui o convite, a oportunidade, né, do nosso diretor de comunicação, né, o nosso conselheiro, o Dr. Alisson Higino. Então, assim, que tem trabalhado muito com o Ministério Público, produzindo cartilhas, orientando tanto a categoria, né, dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e contribuindo na fiscalização junto a essas instituições, porque o Conselho ele tem esse objetivo, essa prerrogativa, fiscalizar o serviço do profissional, regulamentar o serviço do profissional, para garantir uma melhor qualidade de prestação de serviço e saúde àqueles usuários do serviço de fisioterapia e terapia ocupacional. Muito legal. Essa ação da CREFITO, na verdade, ela foi muito interessante a ação da CREFITO também, na presidência aí do Dr. William, né? Willem. Não, você está falando do CREFITO? Da CREFITO, Dr. Willem. Dr. Willem, perdão, Dr. Willem. Na ação, quando começou, eu lembro que a gente teve o primeiro contato aqui, foi na Covid-19, na fiscalização também, né, desses serviços que estavam sendo prestados. Então, assim, essa preocupação com a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais, a profissionalização também, né, esse trabalho de ensinar, de educar ainda mais o profissional dentro dessas novidades que sempre aparecem, né, dentro de todas as profissões, e também essa preocupação em levar um serviço, e não simplesmente ser um órgão, está lá o conselho, totalmente inerte, que nada se faz, né, e não convida, inclusive, isso traz uma inércia muito grande também para o profissional, ele não tem vontade de participar, de ser membro do CREFITO, né, ou de ter alguma ação junto ao CREFITO, porque ele não faz nada. Né? Nesse caso, não, do Conselho. O CREFITO 2, pelo menos da nossa região aqui, eu vejo muito atuante, né, Juarez? A gente pode garantir que nós estamos numa vanguarda pela nova postura dessa diretoria, essa nova diretoria que assumiu o Conselho. E é bom a gente ressaltar aqui, Léo, que o Conselho, ele existe, os profissionais lá, os trabalhadores, os colaboradores, que são efetivos, que são concursados e que estão há longos anos vivendo ainda de um momento do passado e que às vezes tem comportamentos que não mais hoje condiz nem com a atualidade das relações humanas e muito menos com o objetivo e com o que tem a orientação dessa nova diretoria. Então a gente tem trabalhado muito, nosso presidente, junto com todo o conselho... mudar tudo para a filosofia, né? Para que possa, através desses servidores, por exemplo, o fiscal, ele é um servidor concursado. Sim. E e esse profissional, ele tem que ser agora catequizado com a nova filosofia de que ele, mais do que uma ação punitiva, ele tem que ter, antes, uma consideração pedagógica e de parceria com o profissional que está lá na ponta, para que você possa, através da fiscalização, ela ser mais do que uma ação punitiva, mas que ela pode ser pedagógica, inicialmente, para que esse profissional possa se transformar, possa se regulamentar, que ele possa se preparar e qualificar de tal forma a entregar uma melhor qualidade de serviço com segurança ao usuário. Exato. Porque às vezes o fiscal teve um comportamento que... Então, essa filosofia tem que ser mudada porque são pessoas efetivas de longa data que precisa estar sendo atualizada com uma nova perspectiva
da atualidade e, principalmente, dessa nova diretoria que está aí, né, presidida pelo nosso presidente, Dr. Wilhelm Raio. Essa atitude, por exemplo, você está falando de uma coisa muito interessante, né? De como fica enraizado, às vezes, uma cultura, e quando você tenta implementar uma coisa nova, fica difícil, né? E você tem que remar um pouco mais contra a maré, mas não é impossível. Não. Quando a gente fala de violência contra o idoso, a gente também tem essa questão. Foi tempo, né, o Juarez, que o jovem se levantava em respeito ao idoso. Hoje, realmente, os jovens não têm essa cultura. Então, acabou isso. É uma cultura também que, infelizmente, se perdeu, né, e que a gente tem que restabelecer. Mas não é preciso você levantar para demonstrar respeito pelo idoso, não. Você tem que demonstrar o respeito pelo idoso exatamente nas atitudes, né, no carinho, na atenção que ele realmente merece. Essa questão da violência contra o idoso, eu queria destacar muito que a maior parte das violências que acontecem contra os idosos é dentro de casa, com os próprios filhos ou parentes, né? E aí a gente retorna lá naquela definição que fala ali da expectativa de confiança. Exato. Então, essa expectativa de confiança, muito mais do que o membro da família, que normalmente é o local que acontece, e aí exatamente onde entra os profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que são profissionais que eles acabam, de certa forma, sendo membros dessa família. Sim. Porque eles fazem muito atendimento domiciliar desse público idoso, que muitas das vezes tem a sua dificuldade na mobilidade. Uhum. Então, ele, né, não consegue se deslocar até o serviço, e é a hora que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional consegue adentrar naquele domicílio, e aí chama o alerta para que ele observe aquele ambiente que está acontecendo, as observações, né, no próprio idoso, se ele tem algum tipo de lesão recorrente que possa caracterizar uma violência física, um trauma, aquela relação, se aquele do membro da família ou do cuidador, aquele responsável por aquele idoso, como que se é afetiva, se é carinhosa, se não. Então, esse momento é muito importante que o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, seja um vigilante para, de certa forma, atuar precocemente e ser ali a pessoa para desatar esse nó, esse conflito, que antes, Léo, é importante a gente tentar sanar isso, que esse conflito ele tem que ser tentado de forma a dirimir esse conflito. Sim. Né? Se observar, tentar chamar outros profissionais que talvez possam contribuir nesse processo, né, de atuar junto com os membros da família e relatar. E observar, porque a gente vê que dali, caso aconteça, tem que ser denúncia policial, denúncia ao Ministério Público. Né? E aí a coisa, talvez, a gente não sabe o quanto também retirar aquele membro que talvez seria o único a cuidar daquele idoso, o que pode agravar o processo social. Se vai ter que institucionalizar aquele idoso, se vai ter que ele vai piorar a questão do abandono. Então, antes, tentar atenuar, resolver esse conflito, talvez seja o melhor caminho inicialmente. Agora, não pode a gente compactuar com nenhum tipo de violência. Até acaba, queira ou não, é uma espécie de cumplicidade. Se você vê isso acontecer e simplesmente não faz nada, você acaba virando cúmplice dessa violência. O Juarez falou sobre a questão do centro-dia, né? Que, se eu não me engano, era ali no Horto Municipal. E numa oportunidade, eu sou aluno de escola pública, e numa ocasião a escola levou a gente até o Horto para passar uma manhã lá e visitar os idosos, né? Aí a gente chegou lá, os idosos estavam lá deitados, uns jogando baralho, outros fazendo pintura em papelão. Eles me deram até um de presente. E uma senhora que estava fazendo a pintura, ela fez como se fosse uma Kombi, né, um veículo naquele papelão. Depois que ela terminou, eu agradeci ela, perguntei ela por que ela estava ali. Ela falou comigo assim, eu estou aqui porque eu prefiro estar aqui do que em casa, que a minha filha não me dá atenção. Ela trabalha muito, e isso chega a doer na gente, né? É verdade. Estamos aqui com a participação do Alisson e Gino, né?
ele está dizendo uma coisa aqui que é a grande realidade. Toda família possui um idoso. Toda família. Então nós temos que dar atenção, nós temos que dar carinho, nós temos que mostrar o nosso respeito. E não é só o idoso que está dentro da nossa casa, não. Né? É o idoso que a gente encontra na rua, é o idoso que a gente entra no transporte público, ele está ali querendo um lugar para sentar, e você que é mais jovem, você, pela sua educação que você recebeu em casa, você tem que levantar para esse idoso. Né? Eu fiquei impressionado numa oportunidade, eu cheguei até comentando com você aqui na rádio. Eu vinha de casa para a rádio e no transporte público, e uma guarda municipal sentada num lugar preferencial para idoso, né? Aquilo acabou comigo, eu acabei falando com a guarda. Falei, você é guarda municipal, você já entra pela porta da frente, você tem que dar o exemplo. Né? Você é guarda municipal, você tem que zelar também por essas pessoas. Tem que dar o seu lugar para essas pessoas. Primeiro que você está sentado no lugar dela, já começou errado. Segundo, porque você é guarda municipal, né? Então, eu fiquei bem aborrecido aquele dia. E ela se levantou depois? Acabou que ela não se levantou. Uma outra pessoa do lado se levantou para esse idoso sentar. Então, são situações que a gente encontra durante o nosso dia a dia. Eu, por exemplo, estou na rádio há tantos anos e a maior parte dos meus ouvintes estão nessa faixa de idade a partir dos 60 anos. Né? A minha voz no programa sertanejo, a minha voz muitas das vezes aqui no programa de saúde, chega na casa de pessoas que têm mais de 60 anos. Uhum. A minha obrigação é respeitar essas pessoas. Sem dúvida, Certo? é a obrigação de todo mundo. Claro. E parte daí, Deco, que você está falando, eu acho que o Juarez vai concordar comigo, a violência ela começa, na verdade, com o desrespeito. Porque se tivesse respeito, eu acho que essa violência realmente não aconteceria. Então, começa do desrespeito. Às vezes é uma atitude simples dessa, né, supostamente simples, mas que demonstra que a pessoa não valoriza e não respeita o idoso. E, para isso, partir daí para uma violência é um passo. Eu concordo plenamente. Isso é cultural. Primeiro, mandar um abraço aqui para o Alisson Gino, que é o nosso diretor lá do CREFITO 2, que fazendo um brilhante trabalho. E eu concordo, Léo, que essa questão, Deco, é cultural. E eu penso que às vezes eu fico assim, quando teve a origem dessa ruptura desse respeito? Pois é. E eu penso, Léo, que qual era a minha geração, a sua geração, do Deco também acredito, que era aquele momento ali de bença pai e bença mãe, bença tio. Aquilo ali, mais do que uma benção, uma questão cultural, de questão religiosidade, Sim. Ali tinha aquele vínculo de respeito e declinação do filho com os pais, independente da faixa etária. Com beijo na mão, ainda tinha um beijo na mão. Quando parece que isso rompeu, né, o pai vai se envelhecendo e esquece esse ato de declinar do respeito, que para mim vai muito mais do que a questão de religiosidade. Sim. Mas ela estava vinculada ali à bênção, né? A bênção, né? Exatamente. É minha mãe, minha autoridade. Os tios. Então, parece que quando deixou de tomar essa bênção, né, parece que isso teve essa ruptura do respeito. E quando você traz isso, independente da faixa etária do pai, né, que você leva a esse costume, né, de tomar aquela bênção ali, aquele respeito, isso vai levar para a vida adulta, para a vida idosa. Sem dúvida. Seja ela que acontecia com os pais, também acontecia com os tios, com os avós, e que isso houve essa ruptura. E eu não sei se isso tem fundamento, mas eu fico vendo muito que isso estava dentro de casa. Se não é o motivo, talvez não seja o motivo, mas é um dos motivos que contribui para essa falta de respeito. Realmente tinha essa relação de respeito, tomar a benção ao pai. As minhas filhas, eu tenho uma filha de 17 uma de 9 anos, né, as duas tomam benção, né, mesmo que para isso eu tive em alguns momentos que ficar, toma benção. Vai ensinar... Catequizar ali, né? Catequizar. Exatamente. Porque a tendência não. Em casa também. Então, assim, hoje é um pouco mais difícil. Antigamente era quase que automático. Você não, né? Não, era obrigatório. Era né, obrigatório, exatamente. Então, tem sentido o que você está falando. Né? Essa ruptura, ela pode ter... Não começado daí, mas com certeza isso... Marcante, né? Isso geração, marcou. né?
A gente teve uma ouvinte que tentou participar com a gente por telefone, a ligação caiu, ela pode retornar, né? Liga de novo para a gente, 20 30 44 61. São 9 horas e 56 minutos. Enquanto ela tenta ligar, vamos fazer um pequeno intervalo, é rapidinho, a gente já volta, só para a gente ter a palavra e o apoio dos nossos patrocinadores. Programa Nossa Saúde. Programa Nossa Saúde. Apresentação Leonardo Reis. Massas Doncier Pastifício. Massas frescas, sem conservantes e corantes químicos. Receitas italianas produzidas artesanalmente pelo chefe Leonardo Reis. Talharim, espaguete, parpadelli, lasanha, rondelli, entre outras. Ainda tem a crocante e saborosa massa para pastel Doncier. E tem uma novidade imperdível. Pratos prontos com embalagem moderna que vai do freezer direto para o forno. Praticidade e sabor. Todos os produtos Doncier podem ser feitos com farinha 100% integral. Massas Doncier. Prepare-se para se apaixonar. Instagram, @tom.cier. WhatsApp, 99902-6355. Faça já a sua encomenda. O futuro do seu filho está presente no Colégio Rui Barbosa. Do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio e pré-vestibular. Tradição de 67 anos de responsabilidade e compromisso com a educação. Rua 14 de dezembro, 271, no centro de Três Rios. Telefone 2255-4343. Colégio Rui Barbosa, onde a qualidade do ensino faz a diferença. Ouça o chamado do oceano. Ele está falando alto. Ele precisa de todos nós. No equilíbrio com o oceano, a vida se renova. Sinta um mergulho profundo. E cuide das águas. Novo caiaque Oceano. Parte da embalagem feita com plástico retirada do litoral. Da Casa de Perfumaria do Brasil, Natura. Compre com descontos exclusivos em natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Programa Nossa Saúde. Programa Nossa Saúde. Apresentação Leonardo Reis. Estamos de volta, programa Nossa Saúde, um bate-papo aberto e sério sobre saúde e bem-estar. Como eu prometi, foi rapidinho, 9 horas e 59 minutos. A gente já está de volta aqui com o Juarez. Eu chamei de Juarez Soares ontem. Juarez Souza, Juarez da Saúde, fisioterapeuta, membro da Crefito 2, e que está aqui falando sobre esse assunto tão importante e até relativamente triste, né, Juarez? Porque a gente não está vendo uma melhora disso. É o nosso futuro. É o nosso futuro. Quem é que não vai envelhecer? Só quem morrer. Eu quero envelhecer. Você quer envelhecer, Deco? Eu quero. Então, é importante falar nisso, que o envelhecimento também, independente da violência, e um dos fatores de risco, né, para que essa pessoa possa ser mais favorável a ser violentada, é exatamente o envelhecimento, né, da dependência que essa pessoa tem. Então, quanto menos dependente ela for, mais autônoma que tenha, e para isso ela precisa ter uma qualidade do seu envelhecimento. Exato. Que ela precisa investir agora, exatamente, na juventude, com a melhor alimentação, com a sua atividade física, com a sua saúde mental em dia, né? O ser humano, ele é feito de várias dimensões. Ele não, quando chega para mim com uma dor, e isso é um dos fatores, né, que quando a gente recebe, né, no momento, quando a gente, na atividade precoce de observar que está ocorrendo ali um conflito, né, do idoso com um membro da família, ou com quem quer que seja, inclusive com o próprio profissional, né, porque fala ali da expectativa de confiança. Então, o profissional entra nesse processo. Exatamente. E essa confiança, por exemplo, essa relação, por exemplo, com os filhos, é muito importante. A gente está com um ouvinte aqui, é o senhor Luiz. Bom dia, senhor Luiz. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo. Você tem uma história interessante em relação a isso, né, com a sua filha. Como é que é a sua visão desse assunto que a gente está tratando aqui hoje, seu Luiz, em relação ao idoso? Primeiro, eu quero parabenizar esse programa. Eu já ouço esse programa
E deveria ser até mais hora, entendeu? Um programa desse assim, devia ser o dia inteiro, que a gente não cansa de ouvir as matérias que vocês trazem, entendeu? Muito obrigado. Igual senhor. hoje vocês estão aí com essa pessoa chamada Juarez, está falando sobre o idoso, vocês falam aí sobre vários temas que realmente são muito relevantes. Quero parabenizar primeiro o programa aí. Muito obrigado. E o que eu estou falando é o seguinte, eu estou com 70 anos, e tudo que eu falar aqui, eu estou falando de mim, entendeu? Não estou falando de outros idosos. Então, o que eu comento, eu vivo muito bem com meu filho, com a minha esposa, eu gosto de pedalar, quando tem tempo, pedalo todo dia, entendeu? Estudo meu inglês todo dia, mas eu falo sempre com ela que eu tenho mais passado do que futuro. Então, eu falando por mim, eu penso da seguinte forma, é mais fácil a gente cuidar de uma criança do que cuidar de um adulto. Adulto não tem mais esperança, mas só que as pessoas não vê o que a gente já fez por ele e vem fazendo até como exemplo, entendeu? Exato. Mas o idoso vai ser sempre tratado do jeito que é, porque ele já ficou, não vou chamar o idoso de trapo, porque eu tô falando comigo mesmo, entendeu? Mas o idoso não tem mais futuro para cuidar dele. Então, tudo que fizer por ele, fala assim, é como falar assim, põe lá no quartinho de entulho. Meu sogro costumava falar que velho é trapo. Né? Que eu falo assim, eu sou idoso, velho é trapo. Né? E tem que ser tratado com respeito, né, seu Luiz? Então eu me considero idoso, eu não me considero um trapo. Velho não. O senhor Luiz, muito obrigado, tá? O Juarez está falando para o senhor aí. Parece que eu já, pelo senhor falando aí, eu conheço um pouco da história do senhor. Eu também pedalo, estou retornando agora. Tem uns colegas que falam, tem um seu Luiz que vai com a gente aí, pedala muito, fala inglês. Eu falei assim, olha, e aí eu tô achando que é o senhor, hein? Qualquer hora a gente vai se cruzar aí. Eu sou conhecido no meio da rapaziada aí como Barma. Isso, como o nome? Barma. Barma. São as duas iniciais do meu sobrenome, de Barbosa e Matias. Aí eu queria fazer um perfil no meu Facebook, mas aparecia muito Luiz lá, entendeu? Aí eu tenho que ser um Luiz único. Aí eu botei Barma. Tá certo. Bacana, né? Seu Luiz, isso, olha, então, eu fico aqui feliz. Juarez, oi. Então nós vamos se esbarrar aí num pedal qualquer desse aí. Com certeza, olha que bacana. E vamos falar para esse outro moço que tá falando aí, que eu não sei o nome dele, acho que é Deco, né? Deco, Luiz. E o outro que fala aí, qual que é? Leonardo. Então, Leonardo, vamos acrescentar mais dois aí no meu grupo junto com o Juarez. Vamos sim. Vai fazer um grupo Luiz. Só de velho ativo. Isso, seu Luiz, depois idoso pessoalmente... ativo. É isso aí. Depois, pessoalmente, eu converso com o senhor sobre o nome do Deco, a origem, tudo, tá? Falou. Muito bom dia e muito obrigado pela oportunidade. Seu obrigado. Luiz, obrigado. Parabéns, Falou. tá? Parabéns pela sua atitude de participar e de viver, né? Tem muita gente que acaba envelhecendo e acha que parou. Se incluir, né? De se incluir. Muito bem, parabéns, tá? Muito obrigado pela participação. Obrigado. É isso aí, gente. Que bacana, né? A gente ter o seu Luiz participando, Luiz Barbosa. Tem até... O Deco é rápido, ele já foi aqui no Facebook, já está até mostrando uma foto dele no pedal aqui. A gente está vendo, né? Pelo menos aqui no estúdio, você em casa não está vendo, mas vai lá, vai no Luiz Barma. Aproveita e adiciona ele lá como amigo. Você que curte pessoas de bom astral, tá aí, seu Luiz. Bacana. Muito bacana. E a rede social, né, contribui para isso também. Contribui. E o Juarez estava falando, quando o seu Luiz participou, o Juarez estava falando exatamente disso. Do idoso que tem autonomia, que cuida da sua saúde mental, física, e fica com isso muito menos dependente. Inclusive, a gente viu que essa relação de dependência e afetividade que é abusada. São fatores de risco. São fatores de risco, né? A idade avançada, o gênero feminino, o baixo suporte familiar, o contexto socioeconômico desfavorável, o humor depressivo, o isolamento social, e aqui a gente faz um parênteses que o isolamento social tão dito agora, no caso aqui não quer dizer tão somente agora no momento de Covid, mas que agrava com ele. Sim. Né? Porque o isolamento social, essa pessoa, por exemplo, tinha minha mãe, né, e aí é importante ressaltar aqui, Leão, perdão, que a deficiência, ela aumenta com o aumento da idade. Sim. Então, seja a deficiência visual, física, mental, né, a gente vê as doenças da senilidade, né?
E aí a gente vê que há um aumento dessa correlação. E o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional atua em todas essas nuances, né? Dessas Exatamente. reabilitações, seja física, seja visual, seja auditiva, seja mental. Então, o profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional estão inseridos nesse processo, né, de cuidar dessas pessoas. E aí também vem o estresse do cuidador. A gente vê aquilo que eu estava falando, o idoso cuidando do idoso. Né? A gente vê hoje muito cuidador de idosos, são pessoas idosas, né, com uma condição melhor física, emocional, mas que já traz toda uma carga, né, de seus problemas também familiares, e que pode, em algum momento ali, pela intolerância, né, a sensibilidade dessa pessoa, que a gente entende. Então, por isso é importante essa discussão sobre o tema pessoas idosas, né, para que a gente possa estar focando no envelhecimento mais saudável, para que a gente possa evitar esses fatores de risco, né, e comprometer cada vez menos essa pessoa. Inclusive a questão financeira, né, Léo? Tem pessoas que têm aquele ente da família como um dos provedores para complementar a renda salarial, que não dá aquele devido cuidado àquela pessoa, mas que usa do recurso financeiro dela, né, para outras atividades, que não aquela de cuidar daquele idoso. E muito bem que o senhor Luiz falou, a gente tem que respeitar a história das pessoas. Quando chegou ali com o cabelinho branco, tem uma história aquela pessoa, o quanto que ela já contribuiu para seja onde quer que seja. Por exemplo, quando eu estou de frente a um fisioterapeuta mais idoso, o quanto aquele cara já rompeu barreiras para que eu hoje possa estar atuando de uma forma muito melhor. Então, o que esse cara sofreu? E eu tenho que fazer isso. Amanhã sou eu que vou estar deixando para o outro. Então, aí vem aquele laço, de novo, que a gente falava, do respeito às pessoas mais velhas, né? Que a gente usava, né? Os nossos pais nos criaram muito com essa orientação. E que isso foi se perdendo, que a gente tem que fazer esse exercício agora, né? De levar, Del, como você falou, a participação da escola, fazer essa interligação entre o jovem, a criança com o idoso, né, mostrar esse tipo de comportamento e aproveitar que eu ia te falar nesse momento, nós ainda temos uma certa cultura, né, de achar que, de olhar com maus olhos, institucionalizar esse idoso. E que a gente tem que ver ao contrário, que é melhor ele estar institucionalizado, como muito bem foi o relato dessa idosa que você... Né, teve contato com ela. Exato. É melhor eu estar na instituição do que eu em casa, isolada, mal sozinha, amparada, sem atividade. Eu não diria nem que mal amparada, né, mas que ela não falou mal que a filha, mas que a filha precisava trabalhar. A ausência de membro em família leva a esse isolamento, leva a baixa capacidade cognitiva dela, a né? tristeza. E aí pode surgir as questões das ideações suicidas desse idoso. O que inclusive, os números mostram que uma boa parte dos suicídios cometidos no mundo são por idosos. Exatamente. Por conta de todo esse cenário que ele acaba vivendo. Porque tem imagina, a pessoa que é extremamente ativa, a vida toda, trabalhando, de repente aposenta, aí não tem, primeiro começa a se sentir inútil, né? Começa a se sentir inútil, já deixa de ter atenção, né, de quem o cerca, seus entes queridos, por conta dos afazeres do dia a dia, essa rotina toda, e realmente o risco é muito grande disso. E que eu estava falando com você com relação ao meu exemplo, a minha mãe, né, que eu tinha dentro de casa. Então, minha mãe é uma pessoa super ativa, né, faleceu aí tem 5 anos. A minha mãe, ela começou a ter a perda auditiva, né, de acordo com o avanço da idade, até que chegou o tempo que ela teve que ser protetizada, utilizou, né, o aparelho externo, e que chegou ao que não tinha mais, não conseguia reparar a audição dela com o aparelho externo, que ela fez o implante coclear. Quando ela fez o implante coclear, deu uma outra qualidade de vida para ela. Voltou a dançar, voltou a se interagir, porque antes ela cada vez mais se isolou. Por quê? E aí, Léo, uma frase muito marcante que eu a levei no médico, né, para ela fazer o implante, corri atrás com ela e tal, acompanhei na cirurgia, fiquei com ela para ela fazer esse implante, que era o sonho dela. E nesse processo, o médico virou para mim e falou assim: Juarez, o idoso ou a pessoa que tem problema auditivo, ele é muito deixado de lado. Porque do cego,
quem tem problema de deficiência visual, as pessoas têm pena, mas do surdo, as pessoas têm raiva, porque você não consegue interagir, a sua tolerância baixa, você começa a querer gritar, e aí você começa, eu tenho que gritar para falar, né? Isso já é um efeito de uma violência psicológica. Sem dúvida. Que essa pessoa começa a sofrer, né? E isso é natural que a pessoa começa a fazer esse tipo de comportamento, que a gente tem que se tornar vigilante para que possamos tornarmos pessoas melhores e mais cuidadosas dos idosos. Olha só, Jorge, você falou agora, é fundamental, importantíssimo. Quando a gente fala de violência contra o idoso, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora falam assim, não, eu tenho meu idoso em casa, minha mãe, sei lá, tem uma pessoa que eu cuido, eu não sou violento com ela. Eu não sou violento. Porque logo vem aquela associação que a gente falou, da violência física, né, no extremo. Não, as violências elas começam ali, sutis, pequenas. São pequenas atitudes que você toma e que você pode estar maltratando, que seja psicologicamente. Você deu um exemplo muito fácil da gente entender, que é a questão da audição já, né, não tão eficiente. A pessoa realmente não tem paciência, vai e grita e tal. Isso vai gerando nesse idoso essa sensação, isolamento, né, de isolamento, ideação de inutilidade. E aí é uma violência também. Então é isso, gente. Então, cuidado, quando a gente fala desse cuidado com o idoso e da não violência, são nessas pequenas atitudes, né? São os pequenos gestos que no dia a dia, quase que naturalmente, estresse do dia a dia, ansiedade, tudo que a gente passa, a gente acaba passando por cima e toma algumas atitudes, né, que você pode nem perceber, mas que vai ferindo e vai machucando esse idoso. É verdade. Olha, as denúncias de violência contra pessoas idosas representavam, em 2019, 30% do total de denúncias de violência, de violação de direitos humanos recebidas pelo canal telefone Disque 100 do Ministério da Saúde, disponibilizado aí pelo governo federal, que somava aí em torno de 48,5 mil registros. Já em 2018, o serviço recebeu 37,4 mil denúncias de crime contra os idosos. Então, nesse período da pandemia, né, nós tivemos um aumento desses números de violência contra os idosos, porque o isolamento social tem isso, né? Você não poder sair de casa, você só vê lockdown, bandeira vermelha, bandeira roxa, bandeira laranja. E teve um grande período do idoso fixo dentro de casa, realmente isolado, e com um tempo maior de contato com o seu violentador. Exatamente. Sim. Então, tem essas duas nuances que eu ia contribuir aqui, que você muito bem colocou. Existe aquele idoso, né, que aumentou o seu isolamento porque ele não tinha contato com nenhum familiar pela questão do isolamento, então ele ficou só dentro de casa. Não recebia o filho, não recebia nenhum ente, né? Então ele ficou isolado, sabe-se lá o que passou, o que trouxe de prejuízo para ele. E tinha aquele que aumentou por conta do isolamento, de todos os membros da família ficarem muito tempo de casa, que aumentou esse ciclo de violência. Não só contra o idoso, mas também contra a mulher também, né, que só aqui a gente vê que aí quando se junta os dois perfis, idoso e o gênero feminino, piora ainda mais a questão da violência. E aí, Deco, só para reforçar aqui que eu trouxe também os canais de denúncia, né, que é o Disque 100, do governo federal. É fácil, só discar 100. E também tem o WhatsApp do governo federal, que é o 61 99 656 5008. Vou repetir, 61 DDD 61 99 656, né, 5008. O Deco já está colocando na transmissão no Facebook esse número para você. Mas é muito fácil disso, que você, inclusive, ele tem garantia de ser anônimo, tá, a tua denúncia. Então, esse trabalho, por exemplo, do fisioterapeuta, que pode perceber ali algum tipo de violência contra aquele idoso, ele pode, né, buscar ajuda. Aí a gente tem a assistência social, tem o conselho do idoso no município, além do Disque 100. E, por isso, se não chegar no caso de polícia, né? Exatamente. Que é uma outra situação mais alarmante, ainda mais grave. Agora, você que está ouvindo, conhece, vê um idoso, percebe que existe algum tipo de violência, né, seja lá do filho, de quem for, contra esse idoso, ou então o idoso está sendo abordado de forma inadequada por pessoas que querem extorquir, né, comercialmente, qualquer tipo de violência, o abuso contra o idoso, ele
precisa ser denunciado. Tá? Então, Disque 100, esse é um número que você tem que ter na agenda do telefone. Eu estava lendo essa matéria aqui da Agência Brasil, uma coisa que me preocupou bastante. Em 2018, nós tivemos 37,4 mil denúncias. Isso durante os 365 dias do ano. Só no primeiro semestre de 2021, o Brasil já recebeu, nesse canal de denúncia, 33,6 mil casos de violência. 33 mil em 6 meses. 6 meses. Né? A preocupação é muito grande, rapaz. A gente tem duas situações aí, Deco, que levantam esse número. A primeira é a questão mesmo da pandemia, que a gente viu que aumentou a violência doméstica de uma forma geral, inclusive contra o idoso. E a segunda situação é que as pessoas estão denunciando mais. Sim. Né? Então, esses números também elevam. E tem que denunciar mesmo. Claro. Né? Vamos acabar com isso. Claro. Aproveitar aqui, né, que o Deco está com uma camisa especial aqui, com o momento que a gente, né? Vim em homenagem a você. Agradeço, né? Que traz, assim, saúde e a definição da Organização Mundial de Saúde, o que é saúde, né? Exatamente. Isso a gente aprende quando a gente começa a fazer os primeiros cursos, que é o bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa entender que a saúde, ela tem essas dimensões sociais, né, que é o bem-estar, e não apenas ali a pessoa você achar que ela tem que ter alguma doença para que possa estar com a sua saúde vulnerável. Então, não é isso. Exato. E aí o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, ele entra muito objetivamente nesse processo para romper esse ciclo de violência e depois, se for o caso, tratar dessa pessoa, seja pelos os traumas que ficaram, as dores que essa pessoa começa, né, na sua somatização de problemas. Então, a gente precisa estar atento para que possamos, primeiramente, romper esse ciclo e, em momento oportuno, cuidar dessas sequelas que a pessoa possa ter. E acaba atuando preventivamente também, quando está tratando de um idoso, dando a ele mais mobilidade, ou seja, menos dependência. O seu Luiz aqui, 70 anos, não, seu Luiz, setentão. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. O seu Luiz não é idoso, isso aí é um garotão, entendeu? Um disfarçado. Setentão. Né? É isso, gente. 10 horas, 18 minutos, a gente está chegando ao final do nosso programa. Agradecido demais a Crefito pela pauta que foi sugerida, inclusive quero destacar isso, né? É muito natural nós fazermos convite às pessoas para estarem aqui, aos profissionais de saúde. A Crefito mostrando-se preocupada com o assunto, ela sugeriu essa pauta, então muito obrigado aí a Crefito, o seu presidente Willen, o Juarez, que está aqui representando, né, essa entidade que já tem o meu respeito há muito tempo e agora aumentado. Né? E muito obrigado também a você que está nos ouvindo aí. Parabéns por ter separado um pedacinho do seu dia para se informar um pouco mais sobre saúde e bem-estar. Deco Luiz, a gente tem agradecimentos aí a fazer também, né? Temos sim. Temos a Aide Silva de Almeida, ela está com a gente, mandando um bom dia. A Célia Paz, bom dia, meninos. A Célia que também tem uma camisa dessa daqui. Ah, sim. Né? É a camisa comemorativa de 1 ano do programa. Isso aí. Luiz Alberto Barbosa participou com a gente também, mandando um bom dia. Bom dia, abençoado. Também completou aqui, parabéns, Juarez, por sua contribuição, tema importante. Ele completou: aumenta o número de pessoas idosas no Brasil, traz desafios importantes para todos os profissionais de saúde. Verdade. Cleverson Cirilo participou com a gente ali do Triângulo, mandando bom dia, meu amigo Deco e Léo, e o Juarez também. Alessandra Gonçalves também ligada com a gente. Ah lá, hoje tem 3 bonequinhos. Tem 3 bonequinhos. O Juarez está aqui. Obrigado. É o Bom Dia Meninos, estilizado dela. Bacana. A dona Geni Santos do Triângulo mandando um bom dia. O Alisson Higino também participou com a gente, mandando temática Crefito, né? Boa demais. Ele completou: o doutor Juarez é um grande defensor das boas práticas assistenciais na fisioterapia e na terapia ocupacional na saúde. Ele completou também: toda família possui um idoso na família e todos, pela ordem natural da vida, iremos envelhecer. É verdade. Célia Paz participou também: a cultura se perdeu, começa dentro de cada lar. Eu tenho esperança em trabalhar em resgatar essa atitude novamente. O Alisson completa aqui: parabéns para a rádio pela escolha do tema a de ser discutido com a sociedade. Matilde Souza também mandando um bom dia, participou com a gente, ligadinha aqui no programa Nossa Saúde. A Silvana Cassim de Lima, Luiz Alberto já falei, a Vanessa Mendes, o Vitor Minatelli e a Célia Paz
participaram aqui do programa Nossa Saúde e agradecer já o Juarez pela participação, pela presença, os microfones da 87 são seus. E também agradecer o senhor Luiz Barbosa, que participou com a gente, né? O famoso Barma. Isso aí, eu já entrei aqui no perfil dele, já mandei um convite e falou que gosta muito do nosso programa. E é isso, o programa Nossa Saúde é um programa muito simples, mas é feito de coração para você. Todo dia a gente separa uma pauta diferente para o programa não ficar repetitivo e você de casa ficar bem informado. E eu quero também aproveitar e mandar um beijo aí para todos que estão nos ouvindo e que não teve o nome citado, porque a gente está falando de um programa de rádio. Muita gente está ligado no radinho ali ainda, tem um aplicativo, o canal 97 da Tech Cable, que às vezes não aparece aqui como aparece no Facebook, na participação, mas eu sei que você está aí nos ouvindo, né, e sou muito grato a Deus pela tua vida e muito grato a você pela audiência. 10h22, hora de despedir. Amanhã, sextou, né? Amanhã, sexta-feira, é dia de só notícia boa. É verdade. A gente vai estar aqui a partir das 9h, na verdade, logo depois aí do programa Nossa Notícia. A gente só vai entrar no ar se a Simone deixar, Simone deixar. Porque hoje ela apertou um pouquinho a gente. Fica 3 dias aqui depois que acaba o programa dela. Um beijo, Simone. Fica com Deus. Gente, um abraço. Tchau, tchau. Até amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau.